você nunca vai estar pronta. Então, se você pode fazer algo por você mesma nesse 2026, se coloque em movimento. Eu sei que a coisa mais óbvia de se fazer, a coisa mais clichê da gente fazer em início de ano, é a gente criar metas, fazer todo um planejamento de que a gente vai fazer para chegar lá num objetivo tal. E aí, quando a gente vai colocar em ação, aí que a gente percebe que não é tão fácil assim, é aí que a coisa pega. Porque a gente descobre que aquela facilidade, que tudo que a gente planejou não é tão simples de ser colocado em ação. E por que isso acontece? Porque a gente idealiza demais, a gente cria uma visão de que as coisas precisam ser feitas dessa e dessa e dessa forma. E quando a gente vai mesmo se movimentar para fazer, não é exatamente como a gente imaginou na nossa mente. Porque na nossa mente a gente não tem limitação, na nossa mente a gente tem todos aqueles hábitos que a gente gostaria de ter, na nossa mente ela é ilimitada. Mas no físico, na hora do vamos ver, a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos velhos hábitos, que não é do dia para a noite que a gente consegue mudar, que é uma construção, um processo. Então, tem várias coisas influenciando. Inclusive, nós mulheres temos os nossos ciclos, né? Nós somos mulheres cíclicas também. Então, um dia que você tá, sei lá, na TPM ou no período menstrual, você não vai ter toda a motivação que você tem nos outros ciclos, nas outras fases. E isso é uma coisa muito importante de você ter clareza, né? Conhecer os seus ciclos e entender que você não é uma mulher masculinizada, que você vai estar sempre com toda a potência o tempo todo. Mas você precisa se movimentar do jeito que dá, porque é isso que vai te levar aos resultados que você quer. Não é você ficar se planejando, não é você criar 1000 metas e não é você ficar pulando de galho em galho quando você vê que é difícil. É você primeiramente ter clareza, muito importante, clareza da onde você está indo, para onde você está indo, por que você quer chegar nesse lugar. É muito importante você ter essas duas clarezas, onde e por quê. Porque sem o porquê também não sustenta o caminho, não sustenta o processo. Então, antes de tudo, é o seu autoconhecimento. E antes do seu autoconhecimento, é o seu relacionamento com Deus, porque é Ele que te direciona. É Ele que te diz, minha filha, você tá pronta. Minha filha, não é por esse caminho. Minha filha, é isso que você precisa fazer. E é nesse relacionamento com Deus que você vai conseguir escutar o direcionamento dele sem ter essa dúvida de será que é minha mente? Será que eu tô criando coisa? Será que eu tô me sabotando? Porque quando Deus fala com a gente e a gente está aberta para ouvir Ele, a gente não tem dúvida. Isso se chama intuição. E nós, mulheres, a gente tem essa facilidade de ter essa intuição mais aguçada quando a gente está com o nosso feminino saudável, porque se o nosso feminino está em desequilíbrio, aí a gente pode ter sim dificuldades. E aí vem o medo, vem a ansiedade, vem o controle, vem todas as questões que nos bloqueiam. E aí você não consegue avançar, não é por falta de capacidade, é porque você tá com todos esses desequilíbrios dentro do seu sistema. Do seu sistema de crenças, da sua mentalidade, da sua energia feminina. O nosso feminino, ele é leve, ele é fluido, ele é intuitivo, ele direciona e ele se abre para receber. Quando a gente não tem esse feminino fluindo dentro da gente, a gente se torna rígidas, a gente se masculiniza. Existe essa palavra masculiniza? A gente vai pro polo masculino, que eu quero dizer, a gente acha que a gente tem que agir como os homens para conquistar as coisas que a gente quer, só que nós não somos como eles. A gente tem a nossa energia feminina que a gente pode usar a nosso favor. Então, se eu posso te dar um conselho para 2026, são vários conselhos, na verdade, mas é porque eu quero que a sua vida ande, tá? Eu quero ver a sua vida andando, eu quero te ver indo pra frente, melhorando, crescendo, junto comigo. E se eu posso te dar um conselho para esse 2026 olhe para o seu feminino e se coloque em ação. Que tem muita mulher que ela começa a olhar para dentro, para dentro, para dentro. Eu preciso melhorar isso, eu preciso curar não sei o que eu vivi
no passado, eu preciso ressignificar o passado, eu preciso ressignificar minha história, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso não sei o que, não sei o que. E ficar sempre nesse trabalho interno, e não vai para fora. E isso também é um sinal de feminino desequilibrado, porque a gente traz a nossa essência, a gente traz a nossa intuição, que vem do coração, que vem para a mente, né? Toma consciência na mente e se manifesta no externo. Então, é um direcionamento para que a gente se movimente com mais propósito. Então, a gente tira aquele peso do movimento no automático, de algo muito engessado, de algo muito masculino, racional, e a gente traz a fluidez do feminino, para que a gente possa movimentar com mais leveza, porque é isso que nos torna mulheres mais leves, prósperas, felizes, abençoadas, que a gente sente que a gente está no caminho certo, porque a gente está conectada com Deus e que a gente está conseguindo manifestar as coisas através da nossa essência feminina. Sabe aquele ditado, coloca o pé que Deus bota o chão? É exatamente isso. E 2026, ele vai ser um ano muito bom para plantar, para movimentar, para se colocar em ação. E nem sempre essa ação vai ser exatamente como você imaginou, como você preveu, como você idealizou. Às vezes ela vai acontecer um pouquinho diferente. Às vezes você vai ter algumas dificuldades, vão chegar alguns desafios. Mas se você tiver clareza, lembra daquelas duas clarezas de onde eu estou indo, para onde eu vou e por que eu estou indo para esse lugar, aí você consegue se manter mais firme, porque às vezes você só precisa recalcular a rota, você só precisa fazer um pouquinho diferente e não desistir, entende? Então, nesse ano, se permita se colocar em ação. Pode planejar, pode fazer as metas, mas que elas sirvam como uma base, como algo para te guiar e não algo para ser engessado e te colocar numa prisão. Que se você não consegue fazer aquilo ali, você é uma fracassada, você não consegue nada e, pô, vou desistir. Não. Não é nesse sentido. Lembra que eu falei que Deus quer que você frutifique? Isso só é possível quando você coloca as suas sementes na terra, quando você planta. E esse ano ele é perfeito para um plantio, para um bom plantio, que acontece através das suas ações. Então, cara, só faz. Para de idealizar, para de achar que você não tá pronta, que você precisa disso, que você precisa de tal equipamento, que você precisa sei lá, da roupa tal, do cabelo tal, de fazer não sei o quê. Você não precisa de nada, você precisa se colocar em ação. Você precisa colocar o seu pezinho para Deus colocar o chão. E depois você vai botando o outro pé. E assim você vai andando, caminhando em direção ao que você tanto quer viver, a vida que você quer viver. E por favor, lembra de não ficar se comparando no caminho. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem a sua história. Tu pode ter, sei lá, uma irmã gêmea. Essa irmã gêmea não vai ter a mesma história que você. Você tem a sua história única. O seu propósito único de vida. E por mais que alguém faça exatamente o que você faz, essa pessoa não faz da mesma forma que você. Porque ela não é você. Ela não tem a sua história, ela não tem a sua voz, ela não tem o seu jeito, ela não tem a sua personalidade, ela não tem toda a sua bagagem de vida. Ninguém tem a mesma história que você. Você é a única. Então, para de ficar se comparando, para de ficar olhando a grama da vizinha e olha para a sua, em como você vai plantar as suas sementes. Porque eu quero te ver colhendo muitos frutos. Mas só depende de você e do quanto você está disposta a botar o pé, confiando que Deus vai botar o chão. Hoje eu vim de uma forma mais rápida aqui conversar com vocês, até pra gente não ficar sem vídeo aqui no canal, porque eu estou muito comprometida com a constância de conteúdos por aqui. E também para trazer uma certa motivação, uma certa inspiração pra gente começar esse ano. Porque vai ter sim muita coisa pra gente fazer, muita coisa pra gente olhar, muita coisa pra gente integrar, muita coisa pra gente mudar, transformar ao longo da nossa plantação, né? Esse ano eu vejo que vai ser um ano de um jardim mesmo, de uma construção de um jardim, onde a gente vai colher muitos frutos bons, muitas flores, muitas coisas boas, mas a gente precisa plantar primeiro. A gente não pode querer colher algo que a gente não plantou.
A gente precisa dessa ação. E que a gente possa fazer essa ação de uma maneira direcionada, de uma maneira guiada, de uma maneira sustentada pelo Senhor, por Deus, que é quem nos criou e que é quem sabe mais do que ninguém dos desejos do nosso coração e que sabe exatamente o que a gente precisa nessa vida. Então deixa ele guiar, deixa ele direcionar, se conecta com você, com seu feminino, tenha esse relacionamento com ele para você entender para onde você precisa ir. E dê os passos, não tenha medo de dar os passos, tenha coragem de dar um passo de cada vez. Confia que o chão ele bota, ok? Eu desejo um ano muito lindo, muito abençoado pra gente. Deixa o seu like aqui se você gostou, manda esse vídeo pra, enfim, quem você acha que possa se inspirar também através desse conteúdo. Vamos juntas, um beijo e até o próximo vídeo. Time stood still, just like a photograph you made me feel.